Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí, turma? Estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez para vocês aí no quarto ano, na matéria de História, meus queridos. E a gente vai estar aí introduzindo o conteúdo do mês de junho. Estivemos na outra aula passando a revisão, agora a gente vai introduzir o conteúdo do mês de junho, tá bom? O tema do conteúdo, o Brasil urbano. E a gente vai falar aí sobre as primeiras vilas e cidades que foram construídas no Brasil com a chegada dos portugueses, tá bom? Veja bem, Brasil urbano. Os portugueses fundaram várias vilas e cidades na época em que eles colonizaram o território brasileiro, tá bom? E com o passar desse tempo em que eles estiveram aqui, esses locais passaram por diversas transformações e muitos se tornaram grandes centros urbanos. Veja bem, como vocês sabem, tá bom? Antes da cidade, de fato, virar uma cidade, tá? Ela ter a sua independência de outros municípios, tá bom? E ela ser, digamos assim, se tornar uma cidade, ela passa por um processo de crescimento, de evolução, tá? Muitas coisas são construídas dentro do espaço para que uma cidade possa se tornar independente de outras cidades maiores próximas. E às vezes ela não se torna totalmente independente até virar cidade. Ela ainda continua dependendo, por exemplo, no que diz respeito no quesito de compra e venda de produtos. Muitas vezes elas precisam ir até os grandes centros para, digamos assim, adquirir alguns produtos. Na questão da saúde, por exemplo, uma cidade pequena precisa, as pessoas, os moradores, ir a uma cidade maior, tá? E é lá onde ela consegue atendimento médico, por exemplo. Às vezes até numa cidade, digamos assim, as pessoas procuram, até mesmo na questão educacional, né? Procuram melhores escolas nos grandes centros, nas grandes cidades onde há digamos assim, um ensino mais aprimorado, mais aperfeiçoado, tá bom? Então assim, muitas cidades se tornam cidades, tá? Mas ainda tem essa dependência de cidades maiores que ficam no seu entorno. Nós vamos falar sobre tudo isso nesse conteúdo, mas falando também para vocês sobre o Brasil urbano. Veja bem, quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil não tinha cidades. Logicamente só existia aqui povos nativos, tá bom? Esses nativos chegaram aqui há muito tempo atrás por algumas rotas que eles mesmos criaram quando saíram da Ásia, tá? E vieram povoar aqui a América segundo os cientistas, tem três possíveis rotas que eles estabeleceram, tá? A gente não vai falar aqui para não confundir vocês, não está no conteúdo de vocês, tá bom? Mas assim, a gente fala da chegada desses primeiros homens americanos que chegaram aqui no nosso território, tá bom? Mas a rota mais precisa é que eles passaram pelo Estreito de Bering, tá? Que é um espaço no oceano, onde eles passaram por lá, vindo da Ásia, e chegaram justamente, primeiramente, aqui no Brasil, exatamente na América do Sul, tá bom? Onde nós estamos, o Brasil, onde está o Brasil. Quer dizer, ele não teria vindo para a América do Norte, onde está ali, por exemplo, o Canadá, os Estados Unidos, nem para a América Central, tipo onde está ali o México, por exemplo. Não, eles vieram para a América do Sul e chegaram aqui ao território brasileiro, tá bom? Na América do Sul, e povoaram aqui. E esses primeiros indígenas que os portugueses encontraram quando chegaram aqui, eram justamente descendentes desses primeiros homens americanos, tá? Que vieram da Ásia. Veja bem, queridos, e automaticamente da África, tá? Nossa berço da civilização, como segundo os cientistas, teria sido a África. Veja bem, quando eles chegaram aqui, eles se encontraram nativos. E o primeiro contato dos portugueses com os nativos foi de fato amistoso, tá bom? Os nativos assustados, porque nunca tinham visto um povo de pele branca, tá bom? Mas eles inicialmente conquistaram os nativos, tá? E conseguiram aqui realizar até uma missa, tá? A primeira missa, por o frei que ia na caravela de Pedro Álvares Cabral, tá bom? Então assim, ele realizou uma missa aqui, tá bom? E depois eles partiram novamente seguiram a rota para a Índia, para conseguir comprar as especiarias que vinham da Índia, e uma parte do pessoal ficaram aqui e outra parte foi enviada a Portugal, tá bom? Para levar a notícia de que um novo território teria sido descoberto. Bom, no livro de vocês, na página 260, tá bom? Fala aí as primeiras vilas e cidades. Ó, os portugueses que colonizaram o Brasil a partir de 1530, tá bom? Só para que vocês possam ver aí de fato, tá? Página 260.
Aí diz o seguinte: os portugueses que colonizaram o Brasil a partir de 1530 cultivaram a cana-de-açúcar. Lembra para vocês? Eu falei para vocês em outras aulas que o primeiro produto tirado daqui do Brasil foi de fato o pau-brasil. Se tornou uma grande riqueza porque era muito visado lá no exterior, tá bom? Tinha um alto valor, porque era uma madeira nobre, a mais nobre dentre as madeiras, tá? E dava móveis de um acabamento perfeito, tá? E até hoje, quem tem um móvel feito com pau-brasil, daquela época, tá? É um móvel de um acabamento incomparável, tá? Eu só vi um ainda conservado daquela época, da chegada dos portugueses da família real aqui no Brasil, tá bom? Tem um móvel daquela época ainda que está conservado no museu, mas um móvel que hoje em dia você não encontra igual. O acabamento na madeira é perfeito. Mas além disso, a madeira dava uma tinta, e essa tinta tinha uma cor vermelha que era usada até para tingir tecido, tá? O tecido das roupas da época. E por isso a madeira era tão valorizada. Veja bem, depois que a madeira começou a se tornar difícil, escassa, aí eles os portugueses trouxeram as primeiras mudas de cana-de-açúcar e plantaram no litoral para fazer um teste para ver se adaptava bem. E qual não foi a surpresa? De fato, a cana-de-açúcar se adaptou muito bem no território brasileiro, até melhor do que em outros lugares onde existia, tá? Onde já era plantada. E aí a cana-de-açúcar se alastrou por todo o território brasileiro ou por toda a região litorânea do Brasil. E aí passou a ser produzido e os engenhos de açúcar foram construídos. Inicialmente os indígenas trabalharam ali, mas depois foram trazidos africanos para trabalhar no processo da produção de açúcar. Tá bom? Só que construíram-se engenhos e passaram a ocupar e administrar efetivamente o território. E aí 30 anos depois que Pedro Álvares Cabral chegou, 30 anos depois só, eles vieram para colonizar e construir justamente os engenhos e morar de fato aqui no território. Surgindo aí as primeiras vilas, tá bom? Aí o desenvolvimento dessas e outras atividades econômicas contribuiu para o surgimento de várias vilas e cidades no território brasileiro. Veja bem, além dos engenhos que no seu entorno começou a construir-se capelas, e essas capelas deram origem a pequenos vilarejos, que mais tarde se tornaram as primeiras vilas, tá? E foram se desenvolvendo, e com o processo de divisão de terra das capitanias hereditárias, vocês viram que essas vilas foram entregues a donatários e algumas se desenvolveram, tá? E aí se tornaram mais tarde cidades, porque dentro do seu território havia, por exemplo, as capelas e alguns vilarejos, tá bom? No entorno da capela. E aí, automaticamente, esses vilarejos foram se desenvolvendo e se transformando em cidade mais tarde, tá bom? Veja bem, queridos, a ocupação do litoral. Como nós vimos, ó, assim surgiram as primeiras vilas e cidades, mas sempre no litoral. Se você observar, inicialmente o processo de colonização se deu no litoral. Depois, com alguns incentivos até por meio da produção de cana-de-açúcar, por meio da exploração de ouro e diamante, tá? Pedras preciosas que foram descobertas no momento, naquele tempo, incentivou as pessoas a adentrarem mais para o interior do Brasil, tá bom? Levando, por exemplo, os caminhos feitos pelo gado, motivou muitas pessoas a entrarem, se aventurar no território interiorano do Brasil, tá bom? E aí começou o processo de ocupação das regiões interioranas do Brasil. O surgimento dessas primeiras vilas e cidades foi digamos assim, impulsionado pelo cultivo da cana-de-açúcar e de outras atividades econômicas, como por exemplo, pecuária. Depois que foram construídos engenhos de cana-de-açúcar, muitos donos de engenhos se viram, digamos assim, numa situação meio que favorável, tá, à criação de gado. Por quê? Porque o gado movia os primeiros maquinários, até bem pouco tempo, se via isso. Botava-se 2 bois para rodar uma engenhoca para ela moer a cana, ou digamos assim, ela espremer a cana e tirar o caldo da cana para produzir mel e mais tarde produzir o açúcar, tá bom? Então assim, começou-se a criar gado. E aí o gado se adaptou também muito bem aqui, por quê? Porque muitos pastos naturais, água em abundância, água doce. E o gado podia ser criado solto, não tinha aquela coisa que impedia. Hoje em dia, se você quiser criar um gado solto, você não pode. Existem leis que proíbem. Mas naquela época o gado era criado aí solto. A gente chama esse tipo de criação extensiva, onde os animais são criados soltos aí no pasto, comendo e bebendo nos açudes, nos lagos, tá? E sem cuidados veterinários, criado solto aí. Então o gado se desenvolveu, o tombo se alastrou por todo o território. E aí começou a pecuária a se desenvolver e incentivar automaticamente os criadores a adentrar a região interiorana do Brasil. Veja bem, também a agricultura. Percebeu-se que os solos brasileiros eram os solos mais férteis do mundo, tá?
é um solo favorável para a agricultura, terra perfeita para se plantar, o clima tropical, né, a quantidade de chuva exata e automaticamente, em algumas regiões, é claro, a quantidade de chuva exata e terra extremamente fértil, a combinação perfeita para a agricultura. E aí se começou a praticar a agricultura. Naquela época, como vocês sabem, a agricultura de subsistência, ou seja, familiar, só para o sustento da família. Mas depois, essa agricultura foi ganhando novos ares e mais tarde começou a se produzir em grande quantidade, tá bom? E aí, com tudo isso, começa a surgir nessas vilas, essas primeiras vilas começam a se desenvolver. E automaticamente o Brasil começa a ver formadas as suas primeiras cidades. E essas cidades foram se desenvolvendo, é claro, até chegar a grandes cidades, como o Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Primeira capital. Veja bem, foi a partir de 1530 que os portugueses passaram a ocupar e administrar efetivamente o território brasileiro e morar aqui, trazer suas famílias. Até então o território era hostil, tá? Inóspito, era difícil, não era fácil. Tinha constantes ataques indígenas a donos de terra. Por exemplo, muitos rebanhos de gado eram roubados, às vezes pelos indígenas, para alimentar as aldeias. E aí, quando o fazendeiro tentava reagir, muitas vezes eram mortos, porque não conheciam muito bem o território, sofriam emboscada. É claro que muitas vezes também os indígenas eram capturados e massacrados até, e alguns usados como escravos, e outros fugiam e formavam os chamados quilombos, que vocês vão ver que mais tarde alguns desses quilombos se tornaram cidades. Por exemplo, hoje, nos dias de hoje, para que você possa ver que de fato isso aconteceu, no Brasil existem algumas cidades que se formaram a partir de quilombos, tá? Principalmente naquela região da Bahia, muitos lugares ali eram quilombos e se tornaram depois vilas e mais tarde se tornaram cidades, tá? Com a evolução, com a extinção da escravidão. E aqui, bem aqui, Jaicós, é uma cidade que mostra isso, tá? É uma cidade bem conhecida aqui próxima a nós e é uma cidade que se formou a partir de um quilombo, tá bom? Então, assim, é uma cidade onde a maior parte da população são pessoas de tons de pele negra, descendente daquelas primeiras famílias de escravos que vieram para o Brasil. Meus amados, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse resumo geral aí que a gente fez sobre esse conteúdo, tá? Tem uma pequena atividade, 2 questões na página 260. Eu gostaria muito que vocês copiassem no caderno e tentassem responder. Vai facilitar para vocês já frisar aí o conteúdo, tá bom? Um abraço para vocês, meus amados, e até a próxima videoaula de História.